Você fez o Café da Aposta com o Netuno, não fez um tempo? Como é que foi essa experiência? Quanto tempo foi? Assim, eu lembro que você fez. Foi lá a primeira vez que eu vi você, né, em alguma rede social. Como é que foi essa experiência contigo? Assim, como é que foi com o Netuno? Era legal? Isso mudou alguma coisa no teu trade, na tua vida? Cara, com certeza foi uma experiência muito boa, né? Era um canal ali com quase 40 mil pessoas, então ele deu uma oportunidade não só para mim, na época era eu, o Paulo e o João Lucas. Então era três traders ali que estavam tentando criar que queriam criar algum conteúdo, que ele via que tinha um interesse nisso, ele acabou dando a porta, abriu a oportunidade. Foi muito interessante, ele foi muito livre com a gente, ele deu uma boa orientação, mas a gente tinha ali uma troca de ideia, tudo. Então foi uma abertura para mim, onde eu consegui continuar. Hoje eu continuo criando um conteúdo bem parecido no meu canal, realmente focado para quem é trader mesmo. E cara, foi uma experiência bem legal, a gente aprendeu bastante, passou um pouco da experiência dele do YouTube, da visão dele sobre a criação de conteúdo. É, e, cara, hoje eu acho que a criação de conteúdo, no geral, para aposta esportiva séria, é muito difícil. Eu vou te falar. Eu acho que você, como criador de conteúdo, também sabe disso, deve sentir isso. Que hoje, quando a gente faz um conteúdo de valor, um conteúdo que você que é experiente sabe que, pá, que conteúdo bacana, que conteúdo que vai agregar, por ser mais denso, por ser algo mais explicativo, algo às vezes que tem conteúdo de verdade, se torna um pouco mais chato e não é tão valorizado. E Uhum. quando às vezes a gente faz um conteúdo mais brincando, mais que é legal também, mas só que tipo assim, é 10% de valor de conteúdo e 90% de brincadeira, de animação, aquele conteúdo dá muito mais engajamento, muito mais visualização, que às vezes arranca uma risada da pessoa e tudo. Então, eu acho que cada vez o conteúdo está se focando mais nisso. Eu vejo o pessoal diminuindo o conteúdo. Antigamente eu via muitos vídeos de conteúdo mesmo massivo, entendeu? Que E muito agregava tempo de mais, né? Que conteúdo. agregava mais. É, isso. E hoje em dia a pessoa está dividindo para poder o pessoal querer ver. Tá passando esse conteúdo que vinha num vídeo, em 10 vídeos, passei o 10% conteúdo e 90% aquela animação, aquela outra coisa, para fazer o pessoal assistir. Então, eu acho que isso é uma coisa geral, que as pessoas querem conteúdos muito rápidos e tentar simplificar demais, só que eu acho que isso acaba derrubando muito a qualidade do conteúdo. Sim, mas eu acho que isso é um pouco também das redes sociais em si, né? O jeito que o próprio Instagram tá levando, com a vinda do TikTok, todo mundo quer o mundo do jeito que tá, né? Quer as coisas meio imediatistas, assim, né? É muito rápido, que é a dopamina rápida, né? A dopamina rápida. Uhum. Então, o nosso conteúdo denso ali, de explicando o trade, fazendo isso, ele acaba não engajando. Não engajando, e aí acaba atingindo menos pessoas. E atingindo menos pessoas, você acaba não tendo valor, porque gerar conteúdo é difícil, né? Dá trabalho pra caramba. E o retorno é assim, né? Tipo, Nada. Não tem retorno. o retorno é nada, por muito assim. Claro, o Netuno, o Theo, os caras têm, né, 200, 300 mil seguidores, eles ganham alguma coisa remunerando alguma coisa com o YouTube, né, ou com seus Mas produtos, eu vou alguma te coisa. dizer que o que eles ganham de remuneração, eu te É pouco, garanto, o que eles é ganham de pouco. remuneração. O Netuno, assim, mano, se ele fizer R$ 1.000 no canal dele, é muito, não faz, por mês. Até porque ele tá postando bem pouco vídeo. Sim, Theo talvez faça mais porque tem vídeos diários. Então talvez postar alto uns R$ 5.000, entendeu? Por sim. um canal ali que tem, sei lá, 200 mil pessoas, cara, porque assim, pra criar conteúdo e ganhar dinheiro com o YouTube é muito difícil, porque o cara vai ganhar a cada 1.000 visualizações, o cara vai ganhar uns centavinhos lá ali, uns reaisinhos Sim, ali. sim, de dólar, né? Então é Centavos de muito dólar, né? pouco de dólar. Uhum. Então é realmente difícil a criação de conteúdo para aposta. Eu acho que realmente cria quem gosta. E também a comunidade em si não dá muito valor, Não eu dá. acho. Não Concordo. dá muito valor. Eu acho que a comunidade tinha que ser mais unida, tinha que tentar engajar mais, dar valor em quem está trazendo informação, quem está mostrando a realidade. Eu acho que o pessoal. Isso não só nas apostas, eu acho que na maioria das coisas, mas o pessoal é muito mais para criticar, para vir para falar alguma coisa, do que para tentar ajudar. Lógico que tem aquelas pessoas que estão ali, que estão tentando, que realmente Sim. curtem o conteúdo, mas, tipo assim, isso é uma verdade. Isso é um fato. Para a pessoa chegar qualquer produto e fazer um elogio, mano, ela tem que gostar absurdamente, assim, muito para fazer um Verdade. elogio. E para a pessoa criticar, cara, só basta ter um defeito mínimo. Para criticar, todo mundo comenta. E isso é um defeito, acho que geral nosso, da humanidade ser assim. Sim. E é fazer o quê, né? É o jeito que É. funciona. Mas eu vou te dizer.
cara, criar conteúdo consistentemente, a pessoa tem que ter muita força de vontade, porque, cara, é trabalhoso, é chato, e muitas vezes você passa ali 1, 2 horas criando um post, um conteúdo, vai lá, flopa, não dá nada. Aí o cara tem que fazer aquele processo de novo, entendeu? Então realmente as pessoas tinham que dar muito, eu acho que a pessoa tem que dar muito valor para quem produz um conteúdo sério, porque, cara, dá trabalho. Dá E não trabalho. custa, e não custa nada, às vezes, pelo menos dar um like, né? Porque o like em si, não é só porque o cara quer mais números de like. É porque o algoritmo acaba entregando mais o vídeo do cara. Então, o like ou dislike, seja como for, depende se for YouTube, enfim, ele acaba tendo um engajamento e aí a rede social acaba dizendo, opa, esse vídeo aqui pode ser interessante, né? E vai distribuindo mais o vídeo da pessoa. Então, Exatamente. se você tá vendo o vídeo aqui, cara, se gosta de algum tipo de conteúdo que o My Bad Space faz ou que o Showa faz, pô, pelo menos curte. Se você tá no Instagram, você tá com o dedo ali, você tá vendo, pô, é um clique, cara, tudo tá com a mão. Agora, aquele vídeo da risada, da piada do gatinho lá, alguma coisa, o cara vai clicar ou curtir, né? Então não custa nada, às vezes, só curtir, tá? Isso ajuda Exatamente. bastante, porque é difícil, porque se não tem gente do bem ocupando esse espaço de fazer conteúdo bom, ensinando, falando a verdade do que o trade passa, que é possível viver, que não é fácil conseguir essa trajetória. Quantos anos aqui o Showa mostrou que levou para ele ficar consistente, e isso sendo um cenário positivamente, né, ok, e tudo mais. Imagine os outros caras que só mostram que aqui, ó, vem aqui e faça 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, ganhei nessa aposta. Né? Como a gente sabe que tem muito desse tipo de conteúdo, e esses caras estão tomando conta do mercado. E isso que vende mais, porque ele mostra um print, né? E infelizmente é isso, as pessoas querem, é a ganância, é mudar de vida rápido, e acaba dando mais valor para isso, né? E até o My Bad Space a gente veio com essa ideia de ajudar a comunidade, de você não ser enganado de comprar um curso que não vale nada, de pagar uma mentoria de alguém que não vale nada, porque quando o My Bad Space trava para você não poder editar valores que você queira, qualquer um, ou apagar um head grande que você teve lá, o cara vai bem todo mês e tal, toma um head que foi mais que todo green, ficou em head. Tem gente que vem lá no suporte, de vez em quando, a gente vê que o Leonardo passa pra gente, ó, o cara quer apagar uma aposta aqui só porque tava com head, sabe? E aí o cara vai postar na rede social aqui o mês, ó, bonitão. Então a gente não faz isso pro bem da comunidade e pro bem da própria pessoa, né? Pra ela entender que, porra, não adianta, ela tá enganando ela mesma e não vai levar ela a lugar nenhum, sabe? Então, se puder, curtam aí os vídeos do Showa, o nosso também, e dos outros produtores de conteúdos que você gosta, que acha que agrega alguma coisa. Aproveitando nesse gancho aqui pra gente seguir mais um pouquinho, com que frequência hoje você grava os teus vídeos e você tem uma criatividade foda, assim, né? Desculpa a palavra. Porra, eu vejo uns vídeos teus, cara, eu dou risada, mano. Como é que ele fez? Você fala que faz sozinho, né? Você vem, grava de uma câmera e vira e faz. Porra, deve dar trabalho pra caramba. É porque eu não vou mentir, sabe qual é a minha estratégia? Vou revelar que é a estratégia da criação de conteúdo. Não fala É os não, não fala blogueiros. não. Tipo assim, todo mundo que é foda de criação de conteúdo, eu sigo. Eu sigo os caras que eu acho foda. Por quê? Mano, eu pego aquilo e tento adaptar pro trade, entendeu? Tento trazer o conteúdo. Tem um cara aqui do Ceará que é muito foda no negócio de carro. Eu vi o tipo de conteúdo dele, pá, mano, dá pra mim fazer isso aqui. Só que eu vou fazer pro trade, entendeu? Sim. E eu tento tentar adaptar. Então, muita coisa é copiada e tirada. E realmente, por eu não ter vergonha das coisas, eu ser uma pessoa extrovertida, eu acho que fica mais fácil pra mim. Fica. Entendeu? Fica mais fácil. Porque, tipo assim, a minha esposa é nutricionista, vai ter que criar um conteúdo, às vezes, pro Instagram dela, ela quer que fique 100% perfeito. Então fica, isso aqui eu falei errado, isso aqui eu gaguejei. Mano, eu meto bala e vai embora, entendeu? Gaguejado e tal. Porque se eu for tentar gravar pra ficar 100%, nunca fica. Vai ter um erro, vai ter uma câmera, vai ter um zumbido, vai ter alguma coisa. Então, eu meio que vou tentando melhorar no processo. E vou tentando fazer as coisas. E realmente hoje eu busco que o meu vídeo fique com conteúdo, eu sempre priorizo, mas eu tô tentando cada vez fazer vídeos mais interativos para realmente tentar agradar o algoritmo da plataforma. Não vou ser inocente. Se eu disser que, pessoal, eu tô fazendo conteúdo, eu não vou fazer o conteúdo para mim. Se o meu conteúdo, se eu tô gravando e meu conteúdo não tá aumentando, não tá engajando com as pessoas, eu vou parar de fazer aquele formato. Por isso que eu digo que é muito importante. Cara, tu gostou desse conteúdo? É muito importante, cara, tu compartilhar, tu curtir, tu comentar. Porque só isso vai garantir que aquele produtor continue fazendo aquele tipo de conteúdo. Verdade. Se tu não fizer isso, mano, se o meu conteúdo não deu like, não deu comentário, não deu curtida, esse formato eu faço ele no máximo mais 2 vezes, 3 vezes. As 3 vezes foram ruins, tá abandonado. Por que eu vou ficar fazendo uma coisa que ninguém tá comentando, ninguém tá dando like, ninguém tá... Porque, querendo ou não, esse é o nosso indicativo de que o conteúdo tá indo bem. Então, essa é meio minha técnica ali de fazer.
eu não vou mentir, cara. Eu não sou. Eu até acho legal o resultado, mas eu sou meio preguiçoso para fazer conteúdo. Eu tô tentando me disciplinar mais para realmente tentar engajar com a galera, tentar pegar mais gosto, mas não é uma coisa fácil, porque, pessoal, vocês viram aquele vídeo de 30 segundos, mas vocês não imaginam o tempo que demora para fazer um vídeo de 30 segundos, cara. Sim. Um vídeo Um bom, vídeo de né? 30 segundos, em média, eu gasto assim 1 hora para fazer a 1 hora e meia. Um de 15 segundos eu gasto uns 40 minutos. Sem brincadeira. Eu marco esses tempos para me ter uma noção. Porque às vezes eu faço 2 posts e passei tipo, começa 9 horas, 2 posts tá na hora de almoçar. Caramba, mano, 2 posts. É isso mesmo, cara. Tipo, eu tento fazer alguma coisa, cara, eu tenho dificuldade, eu não sou tão extrovertido quanto você. E às vezes eu vou gravar, cara, eu gravo 10 vezes e nada fica bom, porque eu erro, eu no meio, eu não sei o que falar, eu me bagunço. Alguma coisa dá errado, sempre dá errado. E aí eu tenho essa dificuldade, cara, é 1, 2 horas que eu fui assim, putz, não consegui nem fazer o negócio funcionar ainda, sabe? A gravação, e falta edição, e falta não sei o que, e a musiquinha, porque senão não engaja, e não sei o que, pô, é muito difícil, cara. E o pior é que você falou da disciplina pra isso tudo, é porque a disciplina, ela ajuda quando você vê o resultado, assim, né? Tipo, se financeiramente, de alguma forma, e a gente quase não recebe disso, né? Então, ou zero, tipo, a gente não ganha zero com publicidade, assim, com o que a gente acaba entregando, as outras coisas, enfim. Mas se não... E é isso que às vezes desanima um pouco, né? O não ter curtidas e tal. Por exemplo, eu fiz um vídeo há poucos, uma semana e pouco atrás, sobre a história que, como é difícil a vida, né? Conciliar minha filha Uhum. cobrando pra fazer mais coisas com ela e tal. E aquilo mexeu comigo. Beleza. Quando eu não pensei que ia acontecer, eu vou gravar e tal, vou pensar, não, depois surgiu, cara, eu vou falar alguma coisa sobre isso, vou gravar. Rapaz, eu levei quase 3 horas pra gravar e editar aquilo. Porque eu queria passar de uma forma que fosse rápido, que fosse fácil de as pessoas entender e sentissem o que eu tava sentindo, sabe? E não era nem meme, não era brincadeira, não era nada, era uma coisa séria. Cara, é muito difícil. Pra mim, então, foi muito difícil, tá doido. E aí a gente recebe, claro, foi um bom engajamento, mas, né, enfim, é difícil, não é tão simples. Mano, o meu melhor vídeo até hoje foi um vídeo que eu fiz assim, esse foi super rápido. Porque simplesmente era uma entrevista do Kaká, eu reagi, fiquei naquele fundo verde pequenininho, eu ficava meio que apontando, escrevi umas coisas na tela, devo ter gastado uns 15 minutos pra fazer. Bateu 1 milhão de views no Instagram. Foi o meu melhor. Tipo assim, eu fico pensando, pô, mano, às vezes eu gasto 2 horas pra fazer o vídeo e a galera não engaja, entendeu? Mano, assim, é um cenário meio insalubre, assim, a criação de conteúdo. Desabafo Uhum, aqui agora nosso, mas é a realidade. sim. Eu gosto muito mais de criar os vídeos ali que eu faço analisando o jogo, porque pra mim eu acho que já entrou no automático, eu faço muito rápido. Realmente esses eu não gasto muito tempo, porque eu também não edito eles. Do jeito que sai, eu ligo a câmera e, pô, metralho ali 10 minutinhos falando e já posto. E eu gosto bastante. O pessoal curte e tal, não dá tanto engajamento como eu queria, mas tá indo. Quando eu paro, sempre eu recebo mensagem, então mesmo 100 pessoas já para mim já é pessoa pra caramba assistindo todo dia e é um conteúdo maior. Então, estamos aí na criação, eu acredito, querendo ou não, para a criação de conteúdo, eu ainda sou bebê, sou ainda neném, tem muita coisa a evoluir, é um mundo muito competitivo, muito difícil. E vamos tentar criar aí, ou não, né? Também eu vejo muita gente parando, cara. Eu acredito, o meu medo da criação de conteúdo, sabe qual é? Vou dar um alerta aqui pra galera. É que eu acredito que no futuro próximo, os grandes criadores da minha geração vão estar parando de vez. Uhum. Posso estar falando besteira, mas é o meu sentimento. Eu vejo o Netuno já diminuiu muito. Eu Como vejo o Theo antigamente. também com a tendência de diminuir. Vejo outros dessa época diminuindo. Então eu vejo essa tendência. E se não surgirem novos bons que estão tentando, como eu, como você, como o Breno, como outros que tem aí, o que vão dominar são esses caras que focam em realmente mostrar só green, realmente nesse outro, que os caras são grandes e eles nunca vão parar porque eles ganham muito com isso. Entendeu? Sim. Eles ganham aí. Inclusive, cara, eu já recebi várias propostas, até você acredite já de divulgar tigrinho, não só tigrinho, como casas convencionais. Mas, cara, eu nunca divulgo nada que eu vou ganhar com a perda da pessoa. Eu acho isso muito antiético, acho foda. Tem muita gente que acha normal, mas sei que outras pessoas vão fazer, mas fazer o quê? Eu meio que Eu boto pra concordo. frente e eu não ganho. Eu já fiz.
parceria com casa, com tudo, mas, cara, quando eu fiz com a casa, eu falei, ou eu ganho com o ganho do apostador, ou então eu não quero, não vou ganhar. Então, os que eu fiz foi assim, e, cara, não tenho problema. Recebo muita, cara. Eu recebi bastante proposta dessas casas, mas graças a Deus eu acho bom, até porque, querendo ou não, quer dizer que o trabalho está sendo visto. Mas para fazer, para ganhar com a perda do apostador, eu ver que eu tô tirando dinheiro da casa de um pai de família, de um cara que tá tentando, até porque eu não preciso desse dinheiro, então eu acho Uhum. muito ruim. Eu também, a gente recebeu muito, muito disso. E até um momento a gente colocou um banner de uma casa por um período. E eu falei, eu não aceito esse jeito que eles fazem, né? Que eu ia clicar ali e ganhar. Eu vendo o espaço. Você quer colocar o banner? Beleza, colocamos o banner aqui, fizemos um teste de um mês. E ele colocou espaço e colocou o banner que ele queria, mas era o espaço vendido e não por conta criada, que o cara vai perder lá dentro, eu ganhava. Daí a gente não quis Sim, abordar por esse caminho, porque a gente traz a plataforma justamente para ajudar as pessoas a ganhar e eu não quero ajudar elas a perder, entendeu? É esse caminho. exatamente. É, vamos tentar falar um pouquinho sobre uns assuntos aqui que eu acho que muita gente quer saber sobre gestão de banca, sobre métodos e coisas do tipo agora. Quanto para ti foi importante anotar e fez o diferencial na tua caminhada fazer anotação? Até antes do My Bad Space existir, né? Porque só começou a existir lá em 2021, você é desde 2017 que você faz trade. Quanto isso você viu que era importante e como realmente mudou ou, né, pô, isso aqui realmente fez você descobrir teus métodos ou não, enfim. Cara, pra mim, planilhamento e anotar é essencial. Isso aqui, mano, é batido, a gente fala, né? Mas, cara, quando o pessoal fala pra mim, eu já sou experiente, eu já faço isso, eu pergunto, tem quantos meses planilhado? Pra mim, é o primeiro diferencial pra saber se a pessoa tá pelo menos levando isso a sério. Se a pessoa não tem, pelo menos aí, a pessoa operar um ano. E, cara, se quiser pra todo mundo, tu operar um ano, faça apostar um ano. Tu não tem aí pelo menos metade disso ou mais planilhado, cara, tu só pode contar que tu tá fazendo a sério a partir do momento que tu tem planilhado. Porque não tem, cara, não tem como o cara sobreviver aqui sem planilhar, sem olhar os resultados, sem analisar. Hoje a mentoria que eu faço é toda em cima das planilhas, em cima dos resultados. Até o MyBetSpace ajuda muito nisso, porque o cara só vai lá e exporta para mim e eu já entro no link dele, já consigo ver. E eu trabalho muito assim nas minhas mentorias, cara, e não tem. Porque lá eu consigo ver as correções que o cara tá tomando, eu consigo ver os times que ele vai bem, ver onde ele vai mal, os métodos, o período. O cara consegue extrair um mundo de informação, cara. E, cara, informação é onde tu vai ver. Não tem como eu pegar e dizer, o Martim, eu dizer onde ele tá indo bem, onde ele tá indo mal, se não tiver anotação, cara. Mano, isso é o básico do básico básico. É o que eu digo, feijão com arroz bem feito. O cara tem que planilhar, o cara tem que ter os métodos e o cara tem que ter disciplina. Isso aí não tem. Tem que fazer, entendeu? Até Hoje em porque. dia, pra mim, é uma barbada, né? Até desculpa tu falar. Porque hoje em dia, cara, tu não precisa mais nem planilhar, para puxar automático. Tu só vai simplesmente gastar ali 2 minutos, 3 minutos pra tu jogar teus métodos. Então, Sim. tipo assim, hoje em dia tá muito fácil de planilhar. Na minha época, tu tinha que botar os nomes dos times, botar data, botar tudo, os gols que tu pegou, onde tu não pegou, botar o valor, o profit. Era muito mais trabalhoso. Era muito trabalhoso. Eu lembro que foi assim que surgiu o My Bad Space, com a ideia, né? Em 2019, eu comecei, 18, 19, comecei no trade e eu falei, eu trabalhava pra caramba numa empresa de tecnologia e tinha minha filha pequena. E eu pensava, cara, como é que eu vou descobrir que eu tenho que ir, pra que caminho eu vou, sabe? Era uma dificuldade. E aí eu tenho que planilhar. Aí tu pegava pra planilhar, eu levava mais de meia hora pra planilhar o negócio. Eu pegava os times alemão ali, os times mais do mundo. Como é que escreve os times certos? Se tu não escrevesse certo o time, não contabilizava os times, as coisas, né? Ah, dá muito trabalho, tem que fazer alguma coisa diferente pra mudar isso, tá? Então foi assim que surgiu. E hoje, como você falou, eu levo em torno de um minuto pra planilhar, assim, né? Então, para mim é diferencial, porque eu planilho rápido e consigo ver, porque o mercado tá mudando, né? A gente vê, você já vai falar sobre métodos, eu sei que muita gente começou com back favorito e hoje já não é mais back favorito, faz menos, mudou o stake, porque o mercado muda, ele flui. O under é visto hoje diferente do que via antigamente, o over, enfim. Então, cara, se você não vê os teus números e não acompanhar, é muito difícil da gente conseguir tá vivo no mercado ainda, né? Porque você é uma sobrevivência tá aqui, né? O cara é lucrativo, como muita gente fala, assim, você não é lucrativo, você está lucrativo. Porque do nada tem muita Exatamente. gente que pode da manhã perder a cabeça e pô, quebrou. Né? E muita Quebrou. gente desiste isso assim depois de um tempo, né?
Então isso realmente ajuda. E como é que você faz a tua gestão assim de banca em si, em percentual? Como é que você trabalha? Não precisa falar valores, só se você quiser. Mas Sim. como é que você divide mais ou menos assim pra galera que... Eu sei que hoje você tem uma banca grande, né? Não sei o valor, mas que a gente conversa. E como é que era um pouco lá no começo, em percentual, pro cara que tá começando, talvez dar uma ajuda pra ele aqui e fazer esse comparativo. Cara, eu acho que hoje eu trabalho igual a maioria dos grandes traders trabalham. Já não trabalha mais pensando numa banca, num tamanho de banca. A gente Uhum. trabalha muito mais em cima da nossa stake. Isso. Eu tenho a minha stake, eu tenho ali fácil acesso, 20 stakes, vamos supor. O resto eu deixo da minha banca, do meu patrimônio, investidos em alguma coisa que eu não vou ter um acesso tão fácil. Por que que eu deixo 20 stake? Porque para mim é um valor que 20 stake acho que até muito hoje, eu posso falar, acho que eu devo ter menos do que isso, mas é um valor que eu sei que nunca aconteceu nos meus 7 anos de eu precisar mais do que isso a curto prazo. Então é aquele valor que eu tenho ali para trabalhar a curto prazo. E nem tudo isso eu deixo na Betfair, deixo na casa. Hoje os grandes traders trabalham assim, a maioria em cima das suas stakes. E Uhum. isso vai ser em cima da sua banca ali, que o cara meio que não fica mais pensando na banca, ele fica pensando na stake que ele tem e é o que ele trabalha ali em cima disso. Uhum. O que eu indico pro pessoal é simplesmente, antes de você sabe fazer sua gestão de banco, você tem que saber qual é o tipo de método que você trabalha, qual é o tipo de risco que você está exposto. Se o cara trabalha num under, limite, que ele vai tomar 100% de hedge quando ele tomar o gol, ele já não pode trabalhar com um stake muito grande, porque ele vai tomar bastante os gols ali e vai acabar perdendo Muita 100%. variância nesse É método. muita variância. Então, às vezes, um cara desse já tem que fazer uma gestão de 100 stakes, uma gestão de 200 stakes. Aí muita gente vai falar, pô, e é uma gestão muito segura. Quem trabalha comigo sabe que eu sou assim, eu sou o cara da segurança. Eu não sou o cara que sou extremamente agressivo. Eu sempre fui por um caminho mais seguro. Se eu tivesse ido por um caminho mais agressivo, talvez hoje eu estivesse com stakes maiores, sim, mas também talvez eu não estivesse aqui. Então eu prefiro ir pelo caminho da segurança. Eu não tenho pressa para crescer. Então eu estou muito feliz onde eu estou e muito tranquilo e estou crescendo no meu tempo. Então eu sempre fui assim. Se o cara trabalha um lei zebra, um back favorito, às vezes 4, 5% já é algo interessante. Cara, hoje no mercado eu não consigo ver um método assim para o cara trabalhar com mais de 10%. Pode ter até um método que o cara vai trabalhar um lei a 1000, lei a 300 e pouco, e a variância, o RED seja muito curto, muito pequeno. Mas eu acho que, cara, a maioria dos métodos eu diria que os menos agressivos, uns 5%, e os muito agressivos, 1, 2% ali, 0,5%, vai depender da agressividade da pessoa. Eu acho que isso é uma maneira saudável para a pessoa ter longo prazo. Esse é o que eu indico aí para a grande maioria dos métodos. Entendo. Eu ia até botar um pouquinho de polêmica aí, mas é isso muito do jeito que você trabalha, né? Que você trabalha muito abordando a leitura de jogo, certo? Isso. É. Então você faz swing trades, na verdade, a grande maioria. Ou você compra bolas, enfim, que a gente vai falar um pouco de método que a gente pode até misturar um pouquinho. É, mas quem trabalha mais mercado, trabalhar o mercado em si, bom, o próprio Breno começou assim, não sei quanto ele trabalha assim hoje, mas o pessoal do Under, né? Eles trabalham muito mais no mercado em si, né? É, compra, vende, tipo, faz um jogo, faz 200 entradas e saídas, né? 100 dependendo do jogo. E aí esse cara aí, ele não precisa, na minha visão, ele não precisa ter tão, como é que eu vou dizer? Tão, Uma stake tão engessada. tão engessado assim. Tanto que muita gente do Under deixa uma, duas, três, quatro plantada e faz dessa forma. Então, existem formas de trabalhar. Agora, se o cara faz mais no swing, eu concordo mais contigo. Se o cara trabalha muito mais no mercado, já não. Por exemplo, até no meu caso, eu trabalho bastante scalping e tem momentos que eu trabalho swing, depende do jogo, né? Tudo que o jogo me fala. Uhum. Trabalho mais match odds também. E aí eu vejo isso. Porque na Betfair, como você falou, eu deixo lá 6, 7 stakes, 6 stakes em média. Eu não preciso mais que isso do jeito que eu trabalho o scalp. Porque eu deixo o resto do dinheiro rendendo, não tem por que eu deixar parado sem fazer render ele, certo? Então, indo dinheiro parado, no banco pelo menos eu consigo ganhar. Seja que seja 102% da CDI, enfim. Já valeu do que tá o dinheiro parado, não faz sentido, né? Com certeza. E, e aí, como você falou, e aí o cara, eu preciso de pelo menos 6 stakes para flutuar no mercado, para plantar para cá, plantar para lá, comprar, vender. E isso, essa forma talvez é um pouquinho diferente do que você trabalha e não tá errado, só é a tua visão e a minha visão, por exemplo, né? E muita gente trabalha assim e muita gente trabalha como você trabalha, né? E tá tudo certo. O importante é você ganhar dinheiro aqui. Pelo menos é o que eu penso, tá? Eu concordo, eu acho que não existe certo e errado aqui. Eu sempre falo. Você pode dizer, o que que tu acha desse método? Cara, não existe método ruim. Existe o jeito que a pessoa aplica.
Ah, eu sempre gosto de falar, eu gosto muito de método numa proporção boa, 3:1 e tal. Tu pode ter um método 100:1. Tu vai pegar uma odd 1,01 e quando tu tomar o head, tu tomar 100%. Quer dizer que não vai dar dinheiro? Não. Só quer dizer que é um método que quando tu tomar o head, tu vai demorar para buscar. Então, Isso. tudo vai depender de como tu trabalha, de como tu tá. Agora, tu tem que ter noção do que tu tá fazendo, para tu Sim. entender. Agora, essa questão assim, eu sempre gosto de falar disso aí, eu concordo contigo. Tem gente que trabalha scalping, que vai expor mais stakes, mas eu acho também muito importante, eu gosto muito de salientar isso, é a pessoa ter ali um limite. Porque justamente tu vai fazer teu scalp, mas tu sabe, o máximo que eu vou estar exposto é X. Porque a pessoa tem que Sim. ter essa noção para ela também não ficar, às vezes, expondo mais do que ela pode. Porque finalmente o que prejudica é justamente essa questão da pessoa acabar tomando. Teve um caso, inclusive, com um dos meus alunos estava começando a trabalhar no under, ele estava lá trabalhando com a stakezinha baixa e tal, e às vezes ele fazia essa exposição maior. Ele falou, não, mas eu só faço exposição sem tomar risco. Eu falei, mano, cuidado. Uma hora vai acontecer esse risco. Dose essa exposição maior, porque uma hora tu vai tomar com ela para ela não ser prejudicial. E acabou que 2 dias depois de eu ter falado, ele acabou tomando. Teve uma falta no meio do campo, já estava ali quase no último segundo do jogo. O mercado ficou suspenso, o cara chutou lá e saiu um gol. Sim. E ele acabou tomando com essa exposição maior, prejudicou um pouco o resultado dele. E foi justamente o que eu falei, cara, tu tem que dosar. Porque não é porque tu tá trabalhando ali com entra e sai, que a exposição é rápida, que não vai acontecer. Então eu só acho que a pessoa tem que tomar cuidado para não se expor demais, para não se expor demais ao risco. Mas eu concordo Sim. 100% que a pessoa pode trabalhar flutuando stake, pode trabalhar variando de acordo com a odd. Isso aí não tem uma regra. O trade não tem regra aqui. Sim, eu concordo contigo. Tem que, até por isso que eu, pra mim, deixo 6 stakes só na Betfair, sabe? Pra que, sabe, no momento o cara tenta pegar um scalping ali, imagina eu tô com 20 stakes na Betfair, não tem porquê, e sem querer 2 cliques, três e foi, sabe? Daí, em vez de estar com uma exposição máxima, que é a minha 6 stakes, é a minha exposição máxima. É all-in, mas não é all-in, tá? Porque minha banca não tá toda ali. Mas é de estar plantado, pelo menos, ou de repente aconteceu uma varrida, o mercado suspendeu, né? É isso. Então, se vamos supor que no meu all-in eu tomei um gol, na minha plantada, beleza, depende do primeiro tempo, segundo tempo eu vou tomar lá 30, 40, 50%, seja o valor que for. E ok, vou sofrer, não vou gostar, não vou gostar. Mas amanhã eu tenho dinheiro na minha banca que tá fora da Betfair, eu coloco de volta pra lá, né? E tá tudo certo, sabe? Certo, Então, exatamente. esse é o ponto. O cara não pode estar com todas as stakes ali e fazer isso dessa forma, né? É um pouco até polêmica que talvez o cara iniciante que veja um conteúdo assim acha que eu vou dar o win o tempo todo. Não, mas muita gente faz esse tipo de coisa, tanto que não tem um valor fixo de stake, né? Eu deixo a minha maior como principal, mas em alguns momentos, por estar plantado, o mercado varre para cima, para baixo, acaba estando exposto com mais que uma stake, tá? Mas é uma visão diferente e, como falou, não é certo ou errado, mas para mim funciona. Por enquanto, funciona. Hoje, uma coisa que acontece muito comigo, até graças a Deus, tipo, a minha stake principal acaba sendo grande para alguns mercados. Então, tem muito mercado que eu tenho que trabalhar com menos. Trabalho Uhum. reduzido, pego muito gol reduzido, pego muito gol, tomo gol reduzido. Então, é uma coisa que eu acho que no começo você não tem que se preocupar tanto com isso, mas que com o tempo você realmente vai se aperfeiçoando, porque eu acho que o grande segredo do trade é isso, a pessoa saber evoluir e saber aproveitar as oportunidades. Porque, Sim. cara, o trade é feito de oportunidade. Quando você vê uma oportunidade no mercado, você tem que aproveitar. Os meus maiores greens desses 2 últimos meses foi ontem, um VAR que eu consegui pegar, que foi um green que eu vi que tinha sido gol e o juiz não deu gol, a bola tinha entrado. Então eu acabei comprando over limit e pagou lá, do que eu entrei 30, tava 1,30, pagou os 30% lá e deu quase meio stake da minha stake principal. E o outro foi um que aconteceu num dia que simplesmente o mercado estava ficando bastante dinheiro em keep. Para quem não sabe o que é keep, é quando o mercado suspende, o dinheiro ainda fica lá. Então tava saindo os gols e a stake do cara tava ficando no preço errado. Então a gente comprava após o gol e fechava lá em cima. Então o cara fez isso nos 4, 5 jogos no domingo e nesses 4 jogos só saiu um gol a favor dele, 3 contra. E a gente conseguiu pegar os 3 contra e foi uma varrida absurda. Esse pessoal que tava comigo no Discord também conseguiu pegar, então foi uns green muito bom que deu para fazer. E, Legal. cara, isso tudo é uma oportunidade. Assim, não é uma coisa que, tipo, é um método que tu pode ter, mas não é uma coisa que, tipo, eu vou ler o jogo, esse jogo vai acontecer. São coisas que simplesmente só acontecem quando tu tá ali assistindo. E aí eu tento aproveitar
E nesse caso, eu já tenho uma gestão especial para poder trabalhar. Já não é aquela minha gestão que é do Lei Zebra. É um método Sim. diferente, é uma gestão diferente. Sim, sim. E é aquele negócio que a gente falou do foco, né? Você estava preparado para pegar a oportunidade no mercado. E aproveitando que você estava falando nisso, misturando um pouco, você hoje você acaba fazendo bastante sul-americano, porque você fala que tem a stake grande, né? Você tem uma stake maior, assim, já por tudo mais, o tempo que você tem no mercado. E os mercados sul-americanos têm uma liquidez um pouco menor. E até os submundos, você trabalha esses mercados, os submundos sul-americanos? Cara, eu trabalho bastante porque eu gosto desses mercados. Apesar de eu ter que trabalhar bastante reduzido, são mercados que ainda consigo tirar uma boa lucratividade, fazer umas stakes boas lá. Então, eu gosto muito de trabalhar submundo. Eu acho que é muito bom para mim, principalmente para quando começam essas ligas, tipo Conference League, Europa League. Eu tenho um bom conhecimento sobre aqueles times que sempre estão ali. Então, cara, eu trabalho bastante Brasileirão lá. Trabalho bastante Sul-Americano, Libertadores, Copa do Brasil. Hoje em dia eu parei, mas eu gostava de trabalhar bastante chileno, bastante colombiano, bastante equatoriano quando eu comecei. Eu era cracudão, pegava tudo mesmo. Cara, trabalho ainda, hoje ainda é República Tcheca, tô quase abandonando, mas trabalhava muito Islândia, Finlândia, trabalho ainda Romênia, Polônia, deixa eu lembrar aqui mais o que eu Você ainda trabalhei. é cracudão, Suécia, então. Noruega. Então você ainda é Não, cracudão. esse aí ainda são, não, esses aí são os mercados já bom, né? Na minha época, antigamente, mano, eu trabalhava muita Coreia, muita China. Mano, naquela época que a China tava no auge, bem, que eu peguei de gol do Hulk, do Oscar, mano, era muito bom. Aí de vez em quando eu ainda faço uma chinazinha ali com o pessoal do Discord. Eu gosto que, às vezes eu tô em casa, tô de bobeira, vou lá, o pessoal do Discord tá lá também, acaba ensinando. O foda pra mim é muitas vezes a liquidez. Pode crer. Mas eu vou te falar que esses dias até a liquidez na Noruega tava muito bom. Teve uns jogos de uma liquidez que até impressionou. Será que é Mas porque, talvez essa liquidez, porque os campeonatos ainda europeus grandes não começaram, aí o pessoal tá, de repente pode ser isso? também, eu acho, tipo assim, eu sinto que o começo da temporada, as liquidez são bem baixas, até nos campeonatos grandes. Se tu compara com depois de 3, 4 rodadas, a liquidez vai aumentando. E aí é proporcional. Quando essas liquidez começam a aumentar nos campeonatos grandes, ela começa a diminuir nos outros campeonatos. Eu acho que esses campeonatos, tipo Noruega e Suécia, que já estão rolando, eles têm mais dados, mais estatísticas, o campeonato já tá ali, a gente já sente como é que os times estão, então fica mais fácil do cara apostar. É até uma dica que eu deixo, pessoal. Cuidado, início de temporada sempre é complicado. Pra mim é uma parte mais importante para tu ir bem na temporada, mas também é a parte mais que tu tem que tomar mais Delicada. cuidado para tu não tomar head. Porque, Uhum. tipo, é o momento onde tu vai saber quem são os times muito ruins para tu ficar de olho e quem são os times bons para tu acompanhar. Sim. E finalizando um pouquinho, que a gente já misturou um pouco dos assuntos aqui, como é que foi a tua evolução na tua stake, assim? Como é que você foi a evolução e como é que você aconselharia alguém a ajudar? Pô, eu tô querendo aumentar a stake, como é que eu faço? O que que você me indicaria? Cara, minha evolução foi 90% crescimento de banca, que teve ali uns 10% talvez, ali, ou até menos, de uma época que eu fiz alguns aportes, que na época eu ganhava bem e tal, minha banca ainda estava pequena, eu estava começando a ter o resultado, eu não sou contra o aporte, eu acho que é uma coisa que tem que ser muito bem estudada. Inclusive, teve muitos alunos meus mentorados que queriam fazer aporte, a gente trabalhou para tentar fazer isso junto, para não ser pesado. Cara, para mim o mais importante quando tu vai subir um stake é tu subir ela devagar, para tu sentir aos poucos essa stake subindo. Eu acho que a pior coisa que pode fazer para uma pessoa que sobe a stake, ela subir, tomar head e voltar a stake. Eu acho que recuar a stake é uma coisa muito ruim para emocional. Então eu tento traçar um plano para isso não acontecer. Mesmo que a pessoa tome os heads, ela aguente aqueles heads para manter aquela stake nova. Então, é uma coisa que. A maior dica que eu dou para a pessoa subir stake, para ela subir, é subir aos poucos. Vamos supor que tu já tem banca, quer sair de um stake de 1.000 e para uma de 2.000. Cara, faz isso em 6 meses, em 4 meses, entendeu? Porque tu vai fazer isso num processo muito mais seguro e tu vai conseguir ter um resultado muito maior, na minha visão. Legal, então um cara, por exemplo, tivesse uma stake de 1.000, ele iria de 1.000 para 1.100, 1.200, aí vê como é que vai o resultado, ia 1.300, depois 1.400, para chegar nos 2.000, né, aos poucos. E às vezes não é nem só o resultado, porque tipo, já teve casos, o cara tava subindo de, eu acho que era 2 para 3. Aí a gente fez uma subida para 2.300. Aí ele teve um mês ruim. Mas não foi um mês ruim por causa da stake. Foi porque realmente teve uma variância ruim. E a gente estava no planejamento de no outro mês, era 2 meses. Aí nesses 2 meses ele teve um mês bom e um mês ruim.
Aí ficou com o resultado quase que no zero. Aí ele ficou, não sei se eu supo os 2.500. Mano, não tem por que tu temer, entendeu? Tu trabalhou bem, tu sentiu a stake. Pelo que a gente viu aqui, o problema não foi a stake, foi realmente heads e coisas de variância que aconteceu. Vamos continuar o planejamento. Ele subiu para 2.500 e trabalhou bem com os 2.500 e conseguiu ter um resultado bom. Então, eu acho que quando a pessoa faz um planejamento bem feito, se tiver alguma coisa de curto prazo ali, ela vai conseguir entender. Agora, com certeza, às vezes, a pessoa ter alguém com experiência para passar confiança ajuda bastante. Ajuda bastante mesmo. E por isso que eu acho que o fundamental é o head, né? Então, o head que você tomaria com a stake lá de 1.000 para 1.200 é muito parecido. Talvez o cara nem sinta essa diferença, né? Agora, se o cara passa de 1.000 para 2.000, o head que ele vai tomar, ele vai sentir muito. Se ele estava acostumado a tomar head de 300, 400, ele vai começar a tomar head de 800, 700, certo? Então, eu acho que esse é o problema de aumentar muito rápido a stake, né? Com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre os seus métodos hoje, pode ser? Pode. Eu já vi em outros lugares, e uma das perguntas até que me fizeram aqui, quando a gente abriu a caixinha de perguntas, essa aqui eu até deixei anotado aqui, que era sobre o VAR, né? Diz que eu lembro que você fez a tua banca no VAR, então a tua banca cresceu por causa do VAR. Muito por causa do VAR, cara. Como é que foi isso? Conta um pouquinho, resumidamente. Cara, eu acho que o VAR começou em 2018, se eu não estou errado. 18, se eu não me engano, ele foi feito um teste no Sub-21, Copa do Mundo Sub-21 2018, ou foi 17, enfim. Beleza, começou o VAR, ninguém dando muita bola e tudo. E aí depois, tendo os campeonatos, os amistosos com VAR, eu já vendo algumas coisas e tal, e como é que funcionava. E aí tinha um amigo meu, que eu falei que ele estava mexendo também. E aí a gente começou a enxergar na Copa, muito pouco ainda era muito experiente, algumas oportunidades de que às vezes acontecia um pênalti, o jogo seguia e a gente sabia que o VAR tinha a chance de chamar e aí daria o pênalti. E aí a gente começou a tentar se expor nesses momentos, de pegar os pênaltis, pegar os cartões vermelhos. E aí, no começo, a Betfair anulava, a gente tomava o red, tomava essa famosa inversão, né? Que não existe inversão, na verdade, ela só anula a tua entrada e teu fechamento que foi feito depois fica lá. E aí o cara acaba ficando na posição contrária, mas a Betfair só anulou a tua entrada. Só que, como tudo na vida, a gente foi aprendendo. A gente foi aprendendo quais eram os momentos que podia entrar, que não anulava, quais eram os momentos que poderiam. E no começo, os grandes traders falavam, pessoal, não entrem. Pessoal, aqui você vai tomar head, você vai ser invertido. Só que a gente conseguiu entender qual o padrão a Betfair trabalhava. Então, tipo, de 10 entradas que eu fazia no VAR, que davam gol, que davam pênalti, eu era anulado em uma ou menos. Então eu tinha um padrão muito bom da Betfair, do trabalho, de como a Betfair fazia as anulações. E eu consegui me aproveitar muito disso, porque o mercado acabava ficando muito parado e a gente conseguia comprar os gols. E aí, cara, era algo absurdo, porque teve, tipo, o brasileiro no começo, a gente sabe, até o pessoal se adaptar, era muito pênalti. Tipo assim, o índice de pênalti do campeonato, se eu não me engano, aumentou 6 vezes. Nossa. Tinham rodadas de eu pegar 3, 4, 5 pênaltis. Então, era algo absurdo de fazer. Teve, tipo, mês eu fazer, sei lá, 30 stakes, entendeu? Caralho. 25. Opa. Foi uma coisa absurda, fazia muita grana. E aí a gestão foi aumentando e foi tudo crescendo muito rápido, tudo dando certo. Tomava umas invertidas, só que é igual eu falava, cara, tomava umas invertidas de perder uma stake, 2. Mas eu tinha feito 30 no mês passado. Não dava nada, então seguia fazendo. E aí, cara, eu surfei a subida da onda, e aí depois de uns anos, o pessoal, 1 ano, 2, o pessoal começou a falar do VAR, e aí o VAR começou a ficar mais competitivo, e aí essa margem de ganhar muito começou a diminuir, porque o mercado começou a ser rápido, reagir rápido, o pessoal tirar o dinheiro, os outros entrar com dinheiro, então começou a diminuir a margem do VAR. Muita gente começou a trabalhar VAR, e aí a margem daquele lucro diminuiu, mas ainda foi um método que ficou muito lucrativo. E aí virou meu método principal. Eu trabalhei aí, eu acho que 21, 22, 23, até 23, cara, eu acho que foi meu método que mais me deu dinheiro. Esses 3 anos assim, mano, mas era disparado. Muita grana eu fiz. E aí depois os mercados foram se adaptando, os jogadores foram se adaptando a não fazer tanto pênalti. O próprio VAR mudou, porque na época que começou o VAR, tocou na mão, dava pênalti.
E aí, com o tempo, foi se adaptando, foi melhorando, o índice de pênalti foi caindo. Então, o mercado estava mais esperto, o índice de pênalti foi diminuindo. Tudo fez com que a margem de lucro do VAR fosse se ajustando. Mas ainda era um método muito bom. Até que, ano passado, eu acho que foi final de 2023 para 2024, a Betfair mudou a regra do VAR. E aí, quando mudou essa regra, ficou muito difícil trabalhar o VAR. Hoje em dia é um método que, cara, ainda consigo ganhar dinheiro lá, mas não chega nem perto do meu ganho de lei zebra hoje. Porque o que acontece? Hoje a Betfair anula em cima do lance. Então, é muito difícil um VAR passar. Tu pegar uma entrada e ela passar. Tá passando algumas em mercados pequenos, mas a grande maioria tá anulando. Então, fica muito difícil do cara pegar a VAR hoje em dia. Tá bem, bem, bem complicado mesmo. Praticamente você Inclusive, não aborda mais o VAR assim como abordava antigamente. Então hoje como antigamente, não. Antigamente, mano, você teve nem uma época tenta que... mais. Não, tento, ainda pego uns vazinhos, mas é É algo difícil. muito específico, entendeu? Tipo, na Champions League, eu nem tento. É porque os scout, na verdade, eles estão muito mais ligeiros com essa abordagem também, né? É possível VAR, possível pênalti, o cara já suspende o mercado. Hoje em dia tá muito isso, né? Possível vermelho já suspendeu o mercado, o cara deu um Pois é, amarelo. mas só que, tipo assim, e não é. Hoje em dia ainda tem as mesmas coisas de antes, ainda tem as oportunidades, só que o ponto, o que mudou foi o ponto onde a Betfair resolve anular. Antes a Betfair fazia a anulação a partir do momento que o juiz fez o Isso sinal. fazia, aham. Se tu pegou antes do sinal, vai ficar. Ele fazia a partir do momento. Hoje em dia ele faz a partir do momento do lance. Então, tipo, aconteceu o lance. Tu entrou depois, a tendência é que te anule. Só que em alguns campeonatos acontece ainda deles fazer um pouco depois do lance, na hora que o juiz para. Hoje em dia a verdade é que não tem mais um padrão tão claro como era antigamente. Uhum, Antigamente o entendi. padrão deles era no momento do lance. Então, hoje em dia, eu vejo mais valor em alguns momentos é comprar contra o VAR. Eu tô comprando alguns, entendeu? Porque o mercado acha que foi pênalti, o mercado sobe. Eu compro contra o VAR, contra o pênalti. Se ele não dá o pênalti, eu pego a correção. E quando ele tá dando pênalti, a maioria das vezes tá anulando a situação. Olha aí, fica a dica aí. Mas é perigoso também, né? Se não anular, tem o Cuidado, risco, você tem o risco. tem um risco, tem um risco. Tem que Certo. saber comprar. E hoje que o VAR já não é mais a tua principal estratégia, qual é a principal estratégia, assim, e quais as suas estratégias, mas qual a principal hoje que você aborda? Você falou em lei, mas acredito que seja isso, mas conta um pouquinho pra nós isso, como é que você faz. Cara, o carro-chefe hoje é o Lei Zebra para mim, é o método onde eu consigo tirar de volume de stake, assim, de volume de dinheiro, mais dinheiro, é o Lei Zebra hoje para mim. Tem sido um método que eu tenho mais ensinado para os alunos têm conseguido também tirar dinheiro. Eu acho que é um método mais fácil de você ganhar hoje, então para mim é um dos principais. Hoje também eu trabalho bastante a remontada, também é um método que eu tiro bastante dinheiro, só que a remontada é um método muito sazonal. É um método que eu fico 2 meses, 3 às vezes em head, e aí depois eu pego um mês que eu pego 2, 3 remontadas, e aí eu faço o ano. Sempre tem um mês na remontada que num mês eu faço, tipo, esse ano ainda não teve, né? Mas sempre tem, tipo, eu faço 80, 70 stakes naquele ano, porque eu pego 3, 4 remontadas. Ó de 15, Sim. ó de 20, ó de 30. E aí, cara, tu fica o resto do ano. Entendeu? Aí vai ter mês de quer fazer 10, mês de fazer 5, mês que fica no red. E aí A ele é um variância é método muito muito grande, né? assim. A variância é muito grande, né? Muito É porque grande. você tá trabalhando a favor de odds 25, odds Aham. 27, odds 30. O método mais antigo que eu trabalho hoje é o back remontada ainda. Eu trabalho ele bastante tempo, acho desde 2018 por ali. Cara, é um método muito bom, só que ele é um método que a pessoa tem que ter paciência, porque é um método que é tranquilo de tu ficar vários meses em head. Eu acho que eu passei 2, 3 meses ali, que às vezes eu pegava uma 10, só que aí você vai tomando ali. E aí, só que ele é um método que também, quando ele bate, ele paga muitas remontadas. Então, é um método que eu gosto, trabalho muito. Eu também trabalho over goals e linha de goals, mas são métodos mais complementares, que eu trabalho bem reduzido em relação ao mistake, mas eu também gosto de trabalhar. Trabalho bastante bola parada também. É um método que eu gosto de comprar ali umas bolas paradas ou outras. Eu tô fazendo um método novo que é, Essas bolas paradas você compra em que mercado? cara, eu gosto de comprar algumas no Match Odds, mas eu também compro bastante no over. Também compro Entendi. bastante novo. Uma bola que eu tô gostando muito de trabalhar, que foi uma bola que eu comecei a prestar atenção, é a bola final, que é tipo o último lance do jogo, um canto alta. Eu gosto de comprar quando é uma proporção acima de 20 também, esse tipo de posição. É, tipo, um exemplo.
Palmeiras, pronto, Inter e Fluminense ontem. Aí o Inter precisava do gol. Aí, último lance, mano, acabou, estourou os acréscimos, só falta aquele canto pro Inter, odd 20, back Inter, eu compro essa bola, back Inter. 20 pra cima eu compro. Cara, tem me dado muito lucro também, tenho pegado os gols bons assim, é um jeito que eu tô trabalhando na bola parada, tem vários outros também que eu trabalho, e eu gosto também, deixa eu ver, VAR, bola parada, o VAR tá muito desativado, eu faço poucas entradas hoje, VAR, tô comprando mais contra, VAR, bola parada, back time vencendo, que é uma alternativa do Lei Zebra, quando o time, o favorito já tá ganhando, eu compro, em vez de fazer o Lei Zebra, eu faço a vitória do time, pegando o back, o back time vencendo, o Lei Zebra, bola parada, VAR, os linhas de gol e a remontada. É isso que eu trabalho. Tá. E esse Lei Bastante Zebra coisa que já. você trabalha aí, você trabalha em que odds? Você prefere o jogo super favorito, favorito, odds parelhas, todos? Como é que você aborda melhor isso aí? Pronto. Cara, eu trabalho do lei parelho até a super zebra, mas na minha planilha no iMac Space é dividido. Eu trabalho, tipo, tem lei parelho lá, que eu considero ali de 3 até 5. É o lei parelho. Depois eu tenho de 5 até 8, que é o lei zebra de 5 até 8. Eu não chamo de outro nome, mas é essa Sim. faixa de odd. Depois eu tenho a faixa de odd de 8 até 12. Depois eu tenho de 12 até 19. Seria ali a divisão. Eu acho que eu posso ter errado alguma coisa Sim, nesses tudo números, bem, mas é não, mais ou sem menos problema. nessa E aí ideia. você aborda o tamanho da tua stake e é diferente nesses métodos? Cara, pior que não. Eu não gosto muito de variar. Pode, mas eu vario mais de acordo com a liquidez do que de Sim. acordo. Eu posso trabalhar o laser parelho cheio, apesar de ser mais incomum, mas eu também posso trabalhar ele bem reduzido. Então eu vou muito do meu feeling ali. E também da questão da liquidez, principalmente. Porque o importante é você conseguir fazer a saída, né? Então, se precisar sair e não tem Isso. dinheiro, uma stake tão grande às vezes é mais difícil, né? No mercado submundo ou mercados com menor liquidez. Submundo, às vezes a Entendi. odd 20, 19, ali 18, eu vou ter que trabalhar reduzido. Não tem o que fazer. Uhum. Legal. E algum método, tipo, se faz algum método do segundo tempo desses métodos, tô tirando a remontada aqui sim, né? Mas você trabalha segundo tempo, os leis principalmente? Não, os leis eu não levo pro segundo tempo, nem o back. Não gosto, porque eu acho que as proporções começam a ficar muito ruim. Tem que melhorar muito a taxa de acerto para conseguir um resultado bom. Acho que dá para ganhar dinheiro, mas eu prefiro, como tem muito jogo, eu prefiro às vezes focar em outro jogo que possa me dar essa possibilidade. Então, o segundo tempo, realmente eu trabalho mais remontada. O VAR que pode acontecer a qualquer momento do jogo. As bolas Os overs. paradas e os overs. É o que eu Entendi. trabalho no segundo tempo. Então, a stake que é maior teoricamente, que é nos leis, você fica correndo menos risco, teus heads são mais controlados nesse aspecto, né? Sim. Eu tô fazendo alguns, tem outras coisas que eu trabalho, mas são tudo teste, entendeu? Tudo isso que eu tô falando é coisa validada. Aí eu tenho alguns testes aí, que aí o teste entra É muita outro loucura, correto score, tô tentando aí algumas coisas e tal, mas tá legal. tudo em teste ainda. É importante. E validar, né? Tu usa a plataforma, faz lá, Exatamente. faz o volume quanto X, valida e vê se vale a pena continuar gastando dinheiro ali ou não, se tem retorno ou É, não, né? Legal. exatamente. Ah, não, É, o bom de volumar hoje é isso, porque antigamente, cara, antigamente eu fazia assim, hoje eu ainda faço. Porque se eu não fizer, eu esqueço. Eu sempre tenho uma folha de papel e eu gosto de ficar, tipo, eu fiz as entradas, eu gosto de ficar anotando aqui. Até mesmo que às vezes tenho duas entradas no Match Odds pra mim poder separar depois no MyBetSpace. Então, tipo, mas hoje, mano, é muito fácil hoje em dia. Você pega, se eu tiver 10 entradas ali, eu só marco lá e boto, é muito prático. Antigamente, mano, era muito trabalhoso pra tu para anotar. validar ficou mais fácil, assim, né? Para volumar. Porque para pegar uma validação tem que volumar bastante, né? E volumando bastante, isso faz a diferença. E hoje você é um cara lucrativo, tem métodos validados há bastante tempo, né? O cara que vive do mercado. Tem um Discord, a gente vai falar sobre isso já na sequência, tem mentoria. Como é que você concilia a tua rotina, família, trader, alto desempenho? Porque, como você falou, uma das coisas mais importantes que o trade te trouxe foi a liberdade, né? Acho que essa liberdade às vezes não tem preço. Até às vezes eu comento com minha mulher assim sobre isso. Pá, eu tenho liberdade. Tudo bem que tem jogo hoje, mas se eu não quiser fazer, eu não faço, né? Sim. Beleza, tem coisa mais importante para fazer hoje? Tem, então não vou fazer. Tá? Como é que você lida com isso aí? Como é que você se organiza?
A questão da liberdade, a gente tem que ter também responsabilidade. Não pode ter só porque tem liberdade a pessoa pegar e, não vou trabalhar para ficar deitado, para ficar de bobeira. Então, eu acho que a gente tem que ser o nosso patrão, né? E tem que ser sério, trabalhar para caramba e realmente poder escolher os momentos livres aí para poder aproveitar. Cara, o meu segredo de conciliar é tentar realmente usar essa liberdade para aumentar a minha qualidade de vida. E qualidade de vida não é só ficar de bobeira, ter tempo livre. É realmente eu tento ficar o máximo de tempo com a minha esposa, ficar o máximo de tempo com a minha mãe, com a minha família. Eu tento fazer bastante atividade física. Foi uma meta que eu botei forte esse ano, de tentar desenvolver o máximo meu corpo, tentar melhorar. Então, estou jogando bastante, estou tentando ir para academia. Até mesmo porque eu gosto muito de comer besteira, então para equilibrar. E eu acho que isso faz muito do desempenho da pessoa. Porque, cara, se tu vem pra cá feliz, se tu tá feliz, se tu tá bem, tu tá leve, tu não tá com a cabeça preocupada, tu consegue trabalhar muito bem. Então, Isso é verdade. eu acho que é um equilíbrio. Eu não tenho um segredo. Eu tento fazer as coisas que eu gosto, eu tento ficar bem. Eu acho que a pessoa tem que ter essa rotina. Hoje é muito fácil, eu acho que a maioria dos meus amigos, o pessoal vê, a vida do show é maravilhosa, ele passa a manhã ali de bobeira, vê ali 8, 9 horas, estou na academia de manhã, depois chega em casa, tomo um banho, vou fazer alguma coisa, brincar, fico com minha mãe e tal. Mas, cara, hoje isso é um benefício do que eu plantei ali, do que hoje eu estou colhendo aí os frutos do trade. Mas tudo é equilíbrio. É equilíbrio. Sábado e domingo, muitas vezes eu não tenho tempo para nada, trabalho o dia todo. E é isso. Legal. Antes de você falar um pouco mais do teu trabalho, eu ia perguntar, estamos há 7, 8 meses da regulamentação que foi feita, rolando. Como é que tá pra ti? Ficou melhor? Ficou pior? Igual? Comenta aí. Mas ficou pior, né? Tem como ficar melhor. De 15% de imposto, não tem como ficar melhor, né? É Eu não gosto nem de falar desse assunto que é foda. O cara vai. Mano, ficou pior. A regulamentação era melhor que tivesse ficado sem, mas era uma coisa que tinha que fazer, né? Também. Imposto sempre pagou, só que a gente fazia de uma maneira diferente. Agora tem a regra certinha, né? Que é bom todo mundo fazer, mas não é muito bom pagar imposto. Pelo menos eu não gosto muito. Ninguém gosta, Tem que né? pagar. Não tem muito o que fazer, né? Mas no geral também teve outras questões, né, que acabou acontecendo. Os softwares têm que. Tem outras questões, por exemplo, de. Mano, entendi o que tu quis dizer. Essa questão aí, cara, eu acho que foi muito mais prejudicial. Eu acho que o governo só veio, atrapalhou mesmo. As empresas mesmo, a Betfair saiu das white labels por conta da regulamentação, né? Teve até a mesma questão, vocês tiveram que todo remodelar a maneira de vocês se inovar para conseguir fazer o automático. Então, cara, a regulamentação, na minha visão do cenário geral, atrapalhou mais do que ajudou. Eu não acho que limpou nada o nome das apostas esportivas. Então, eu acho que Até piorou, atrapalhou né? mais. Até piorou, É, porque. Porque o Tigrinho pode ser continua aí, que né? O Tigrinho continua aí. foi legalizado. Foi legalizado, né? Continua aí. Eu acho que assim, eu não, talvez a longo prazo possa ser uma vitória, mas eu acho que a curto prazo, vendo os resultados, não vejo muitas melhoras e nem muitas mudanças assim. Eu acho que taxou as casas saíram apertando todo mundo e porque eles têm que ter as margens deles, tiveram que se adequar a várias regras que acabou prejudicando a galera que tem que se adaptar e no final das contas eu não vi muito benefício. Até agora não chegou os benefícios aqui. É verdade. É só que tá regulamentado e o mercado continua com preconceito, né? As pessoas continuam com preconceito e acham que Tigrinho ainda é aposta esportiva e, no final das contas, o sentimento que eu tenho é muito parecido com o teu. Para nós finalizar aqui, os últimos 2 pontos, comenta um pouquinho mais do teu trabalho, dos teus serviços, mentoria, Discord. Eu já entrei algumas vezes no teu Discord lá, o pessoal super concentrado, né? E eu foco, assim, eu vejo até, você compartilha às vezes os jogos lá com a galera. Tem vários jogos ao mesmo tempo. Eu tenho uma pergunta que eu ia te fazer. Vários jogos ao mesmo tempo. Você trabalha quantos jogos ao mesmo tempo antes de se responder sobre o teu trabalho? Cara, isso é herança do VAR, né? Como no VAR o objetivo era pegar VAR, eu ficava com 12, o Edu ficava com mais 24, ou Meu era Deus. 18 que ele abria. Porque a gente tinha que pegar o máximo de VAR possível. Então a gente abria tudo. Tem VAR, a gente tava olhando. E 18, 36, 40 mercados abertos. E tudo que era jogo a gente estava olhando. Então meio que eu fiquei com a herança de ter muito jogo aberto por causa do VAR. Então eu abro muito, no máximo 12 nas minhas telas.
que é o máximo que eu consigo sem me atrapalhar. Então eu abro 12, mas de foco, 12, concentração mesmo grande, 2 ali, 12. pra lei zebra. Agora, pra vá, pra gol, pra remontada, eu consigo ficar de olho nos 12. Tá. Então, teoricamente, quando você tá com a tua stake maior de verdade, você fica 1 ou 2 jogos no máximo ali, né? É um jogo, praticamente. Quando tá dentro, é um jogo. Quando tá dentro é um jogo só. Isso é bem importante as pessoas verem, né? Apesar de estar com 10 jogos abertos, quando você foca com o teu dinheiro lá dentro, tem que estar concentrado, né? É, concentrado, um jogo só. Tá, então comenta aí, fala um pouquinho sobre o teu trabalho, teu Discord aí, teus serviços. Mano, meu Discord vai completar agora em agosto, ou foi final de julho, agosto, tá completando 2 anos, né? O cara acabou de completar 2 anos, muito feliz. Muitos membros que completaram 2 anos junto com o Discord, que estão lá os 2 anos. E, cara, a ideia principal do Discord foi porque eu não conseguia ver comunidades que tinham um acesso acessível para a maioria das pessoas, para conhecer, para testar, e um lugar que realmente fosse focado em trabalhar profissional. Eu via muitos Discord que, querendo ou não, por ser muito volumosos e pelo pessoal, às vezes, eu acho que não querer ser chato de cortar, acabava tendo muita brincadeira, muita coisa, muita zoação. Era até um ambiente legal para você assistir os jogos, mas que não acabava sendo muito focado. O meu tem brincadeira, tem, o pessoal brinca, tira onda e tal, mas é uma coisa que eu pego bastante no pé, é de realmente focar nos jogos, ter atenção, não ficar com muita brincadeira, porque o objetivo geral do Discord é alto desempenho, é a pessoa realmente conseguir trabalhar focado, sério, e ganhar dinheiro. Então, às vezes a pessoa entra, vai achar muito silencioso, mas é realmente a gente tá focado, vai falar o que precisa falar e vai focar em trabalhar. Eu tento compartilhar, como eu falo, a acessibilidade é uma coisa que eu levo muito na minha veia. O meu objetivo no Discord não foi fazer uma ferramenta para ganhar dinheiro. Não foi. Ganha dinheiro? Ganha. Mas o meu objetivo principal foi fazer realmente um ambiente. Eu boto valor até mesmo para a pessoa dar valor. Porque hoje em dia o conteúdo gratuito, as coisas de graça, ninguém dá valor. Esse é um fato, é uma verdade. E então, é um dos motivos. Fora também que tem que ter um controle, porque se fica muito aberto, se fica muito geral, você não tem um controle das pessoas, é muito complicado. E é realmente para quem quer aprender. Lá eu compartilho a stream, igual tu falou. Nem pode, né? As streams não pode ver isso. Mas eu compartilho as streams lá. Que eu tô assim. Não, bota aí, mas eu tô nem aí. Eu compartilho as streams lá pro pessoal que não pode pagar. Às vezes a pessoa tá pagando, tem que pagar 150 por mês no stream, 180, 200, depende da stream que a pessoa vai assinar. E, cara, não custa nada pra mim. Eu compartilho lá pra galera, o pessoal assiste lá a stream lá, eu ajudo e pra mim tá tudo certo. E o meu objetivo é melhorar. Tenho também a mentoria, cara, que não é um curso. Muita gente confunde a mentoria como se fosse um curso. A mentoria é, na verdade, cara, como se fosse uma análise dos dados da pessoa. Eu pego as planilhas da pessoa, pego os dados da pessoa e entro aqui no bate-papo, igual eu tô aqui com o Martim agora, a gente vai lá e conversa. Pá, me fala aí, o que é que tu faz, como tu faz, o que é que tu sente, qual é o teu sentimento nos heads, como tu se sente nessa entrada, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. E aí, em cima dos resultados, a gente vai trabalhar. Tá com muito método, tá tomando muita correção, esse método não tá tendo uma curva positiva porque teu must-win tá baixo, ou então a odd está muito baixa, tem que trabalhar com odd maior e tentar manter esse must-win. Tá volumando demais, tá volumando pouco, e aí eu vou em cima dos erros da pessoa, vou fazendo os ajustes com a minha experiência para fazer a pessoa evoluir. Cara, eu tive um projeto muito pesado nessas mentorias e tive um resultado muito forte com o pessoal. Realmente, quem fez, quem seguiu, conseguiu evoluir. E o mais legal da mentoria é que a pessoa geralmente faz ali, pega 6 mentorias, faz um mês, a gente bota várias coisas para a pessoa fazer. Então, no próximo mês, a pessoa tem uma cobrança, que se ela fizer os mesmos erros, eu vou estar vendo de novo. Então, eu já vou puxar na orelha dela. Então, ela já se disciplina mais a manter aquela questão de não vou fazer isso aqui. Eu combinei que não ia fazer over. Então, se ele faz o over, eu vou ver que tem um over. Sim. Não tem como ele excluir, porque no MyBetSpace, nós não deixamos... Quando é o pessoal que é planilha manual, aí já é mais complicado. A maioria é MyBetSpace, quase 95%. Então, quem é MyBetSpace? Opa! Tô de olho. Não enganar, não me engana. Dá pra Mas me legal, enganar. você meio que pega o cara pela mão, coloca em cima da bicicleta e dá um empurrãozinho. E ele que vai ter que pedalar, né? Aqui ninguém vai poder clicar por ti. O cara tem que ter a disciplina. Se não for... Mas é muito legal. Muito legal. Também bem acessível a mentoria. A mentoria tá aberta agora para alguém que quiser entrar? Como é que é? Cara, tá aberta, sim. Agora ele só faz, a mentoria vai ser... É porque é igual eu falo, reuniões. Agora ele tem que ver a agenda, entendeu? Às vezes vai ter que esperar um tempinho para poder marcar dele. Mas aí a gente vai ver na agenda de acordo com a disponibilidade.
Legal. Eu vou deixar as redes sociais aqui do show aqui embaixo, né? No vídeo. Então, se você tiver interesse em participar do Discord, da mentoria, você entra lá em contato com o show e aí vai poder trocar essa ideia e de repente ele pegar na tua mão, você andar de bicicleta e voar, né? Disparar. Tá igual um foguete. Igual foguete. Vamos finalizar por aqui. Eu acho que a última mensagem que eu gostaria de pedir para você é você dar um recado para a galera aqui, finalizando. Para quem está tentando ser lucrativo, quem está querendo o início ali, ser consistente, qual a melhor dica que você daria para essa pessoa que está aí no início da caminhada ou que já está virando no 0 a 0, empatando, está virando ser lucrativo? Qual o caminho? O que você faria? Qual a tua sugestão? Cara, eu vou dar duas dicas aqui para duas pessoas diferentes. Primeiro vai ser para a pessoa que está na dúvida. Cara, eu quero, é possível. Cara, se você tá vindo pra cá achando que vai ganhar dinheiro e não vai precisar se esforçar, que não vai se dedicar, que não vai ter horas e horas e dúvidas e momentos ruins e momentos bons e que vai ter horas mesmo de dedicação, não venha. Baixa a stake, faça apostas recreativas, brinque com as apostas e vai ganhar seu dinheiro em outra coisa que você é bom. Esse é meu recado para você que não quer se dedicar, porque as suas chances de ganhar dinheiro aqui sem dedicação são baixíssimas. E para quem quer se dedicar, cara, tente, se você não está disposto a investir ou não pode investir agora, tente aproveitar o máximo dos conteúdos gratuitos. Eu abro o meu Discord gratuitamente algumas vezes no mês. Eu sempre estou mandando um pouco do que eu estou fazendo no Telegram, então tem como a pessoa ter um pouquinho da minha visão. Tem as lives, tem os conteúdos que o Martin faz, entre outros traders bons aí. Tente aproveitar o máximo gratuito. Pense que tudo que você está fazendo agora é um investimento para o futuro. É como se você estivesse fazendo na faculdade. Vai com a stake baixa para você ter longo prazo. Porque o que eu vejo muitas vezes, o pessoal começa aqui. Eu vou começar com stake. A pessoa tem R$ 1.000 guardado, ou tem 2.000 e começa com uma banca de 1.000. Quebra aquela banca, só tem mais 1.000. Cara, começa com uma banca de 100, de 200. Até porque o teu objetivo aqui é ver se tu vai ganhar dinheiro. E aí, depois de 6 meses, de um ano, tu pode fazer o aporte desse outro dinheiro que tu queria investir aqui. Mas o primeiro passo é importante tu entender, tu aprender. Então, para mim, esse é o principal caminho da pessoa fazer aí. E, cara, é dedicação, é estudo. Aqui não tem segredo, não é diferente dos outros caminhos. A única diferença que eu vejo é que hoje no mercado de trabalho, além da tua competência, do teu trabalho, às vezes tu vai depender um pouco dos outros. E aqui tu depende 100% de ti. Legal. Legal. E lembrando, abordando, finalizando com o que se falou, não existe almoço grátis, né? Se o cara não se esforçar aqui, é que nem não se esforçar no trabalho que ele tem no CLT, enfim, daqui a pouco não vai dar certo, né? Almoço grátis é só na casa de mãe. É, só lá. Só lá, é verdade. Mas é isso aí. Obrigado, Show, pelo seu tempo. Tá? Obrigado por ter disponibilizado aqui. Vai ficar um vídeo gigante. Acho que vamos cortar em duas partes aqui, porque ficou gigante. Mas muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar um pouco a tua experiência, as tuas ideias aqui. E que a gente consiga ajudar um monte de pessoas aqui a trilhar essa caminhada de uma forma mais tranquila, legal e consigam ser lucrativos se desejarem. Tamo junto, mano. Muito obrigado aí mais uma vez. E é isso. Pessoal, quem for aí da minha comunidade estiver aqui, segue o Martim, deixa o like todo mundo, pessoal. Agradecer a todo mundo aí que assistiu aí a uma parte ou a segunda parte, né? As duas partes. É. E tamo junto, tamo aí, vamos continuar, se Deus quiser. E abençoar a gente. Que Deus abençoe todos nós e vamos pra cima. Valeu, um abraço e até mais.